Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, eu sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o estudo do tempo e as fontes históricas. No estudo da história, analisamos fatos que ocorreram no passado, estabelecendo uma relação com o presente. Dessa maneira, é possível conhecer, através do tempo, elementos naturais e culturais que se tornam essenciais para os estudos históricos. Você já reparou que existem diversas maneiras de perceber a passagem do tempo? Observe as situações a seguir. Quando percebemos a passagem do tempo por meio da observação da natureza e do crescimento dos seres vivos, por exemplo, acompanhamos o tempo da natureza. Ele não depende da interferência humana. O tempo vai passar independente das ações do homem. Ao longo dos anos, os seres humanos desenvolveram instrumentos como os relógios e os calendários para organizar o tempo. Essa maneira de organizar e medir o tempo ficou conhecida como o tempo cronológico. Outra maneira de perceber a passagem do tempo é analisando as permanências e as transformações nas sociedades, verificando que cada grupo se transformou de maneira diferente. Ao observarmos roupas de outras épocas, estamos analisando o tempo histórico e verificando como o modo de se vestir mudou ao longo do tempo. Para analisar a passagem do tempo histórico, é possível adotar duas perspectivas diferentes. Para entender a perspectiva diacrônica, primeiro precisamos estudar uma sociedade através do tempo. Por exemplo, para entender como o Brasil se transformou em uma república, é necessário analisar o que aconteceu durante o Brasil Império e o Brasil Colônia. Para entender a perspectiva sincrônica, se estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorreram ao mesmo tempo em regiões diferentes. Por exemplo, para entender o Brasil no período colonial, é importante analisar os fatos que ocorreram ao mesmo tempo em outras regiões, como na Europa e na África. A linha do tempo é um recurso utilizado para localizar graficamente os acontecimentos e os períodos históricos de forma linear e cronológica. Assim, podemos elaborar uma linha do tempo sobre diversos assuntos, como, por exemplo, sobre a história do Brasil. A periodização na história é utilizada pelos pesquisadores para delimitar uma ruptura e para marcar o início de um novo período. Logo, a divisão por períodos pode variar de acordo com o critério escolhido para delimitar os acontecimentos históricos. O estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. E para conhecer o passado dessas sociedades, os pesquisadores utilizam diversas fontes históricas. Observe os exemplos a seguir. As fontes materiais podem ser objetos, brinquedos, roupas, joias. As fontes imagéticas podem ser mapas, desenhos, cartazes, fotografias, pinturas. As fontes orais são relatos, entrevistas com idosos, contos, e as fontes escritas podem ser documentos e cartas. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.